Vamos falar sobre a origem dos nomes, é o nosso primeiro tema de hoje com Alexandre Mendes. Professor, obrigado pela presença. Que alegria, meu irmão. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. A gente pegou um levantamento do IBGE, muito bacana, com base no último censo, dos nomes mais comuns. Entenda, não são os nomes da moda, porque aí um cantor começa a fazer sucesso, um jogador de futebol começa a fazer sucesso e vem um monte de moleque com aquele nome. Não é isso. São os nomes mais comuns em geral. E essa pesquisa, esse levantamento é feito justamente com base no último censo do IBGE. A gente separou esses nomes para tentar entender por que isso de fato acontece. E a gente convidou o professor para falar um pouquinho a respeito disso. Ele é coordenador do curso de História na FMU. E alguns nomes são evoluções de outros nomes, de nomes históricos, de nomes bíblicos. E eles acabam sendo eternos. Alguns saem de moda, outros não é isso, professor? Correto, Zucatelli. O que acontece em relação aos nomes, né? Quando se fala da cultura ocidental, a gente deve lembrar de 3 aspectos importantes. Vamos lá. Cultura monoteísta, portanto, dos hebreus. Tá. Cultura grega, né, especialmente a questão da filosofia. E cultura romana em relação ao direito. Especialmente no aspecto da cultura romana, o que a gente percebe? Devido ao tamanho do Império Romano, de agregando uma série de regiões, eu acabo tendo uma fusão de uma série de nomes, de apropriações. E isso vai acabar estabelecendo algumas mudanças, acrescentando nomes. Alguns vão fazer parte da própria civilização romana, vão ser latinizados. Então, dessa forma, quando se pensa especialmente no Ocidente, da qual o Brasil faz parte, a gente vai perceber essa característica que é fundamental, né? A gente consegue identificar onde está esse tipo de herança. Muito interessante. O teu nome, Alexandre, qual é a origem? Grega. Grega mesmo. Isso, né? É a junção de 2 nomes, né? Alexio, Andros. Alexio significa defensor, Andros é derivado de homem, então seria algo como defensor dos homens. Olha, bacana. Bastante. Uma boa responsabilidade. Bastante. Muito boa, muito boa. A nossa equipe separou então alguns nomes nomes de homens e mulheres. A gente pegou 5 de cada pra gente poder falar um pouquinho a respeito disso. Meu diretor tá no ponto? Vamos colocar, Eustáquio? Vamos começar então com um nome. O meu? Mas o meu não tá nessa relação dos mais procurados. O pessoal fez só de curiosidade, né? O meu não. O meu já tá, tá lá embaixo, caiu de moda. Lá. Mas vamos colocar, é curioso. Vamos lá então, deixa eu ver. Vamos ver o meu nome primeiro então. Vamos ver o que o pessoal colocou aqui. A gente tem as informações para colocar na tela para você. Vamos lá. Vamos ver. Tá ali. Vamos fazer o seguinte? Vamos naquele telão, professor. Ah, não, tá aqui já entrou. Então pronto. Então vamos colocar na tela para você. Primeiro o pessoal escolheu então meu nome aqui. A origem é latim, professor? Sim, é um nome de origem latina. Ele se torna bastante popular a partir do século I. Essa popularização desse nome no século I se deve especialmente a um filósofo, né? Aulo Cornélio Celsus, né? Que foi um médico, foi um médico bastante famoso. Inclusive, entre os romanos, ele passa a ser conhecido como Cícero dos médicos. Então, é essa popularização do nome Celsus. E tem esse significado aí maravilhoso, elevado, sublime, legal, alto. Bacana. Né? Divertido. É outra grande responsabilidade. É uma responsabilidade, que eu herdei do meu pai, porque eu sou júnior, na verdade. Sim. Então, na verdade, a escolha foi do meu pai. E aí, esse gráfico explica isso. O Eustáquio, nosso diretor, estava me mostrando esse gráfico antes do programa começar. Olha que interessante, professor. Antes de 1930, praticamente nada. No Brasil, tá? Estamos falando do Brasil. Aí veio. Olha essa ascensão enorme ali a partir dos anos 40. Meu pai é de 1945. Então, ou seja, estava na moda ou ficando ainda mais na moda. Eu já sou de 73, já estava caindo de moda, mas eu sou júnior, então eu ganhei de brinde esse nome. Sim. O que acaba acontecendo? Em relação a nomes, a gente tem algo que é cíclico dentro da história, né? Alguns nomes em determinados momentos ficam extremamente populares, ou às vezes por causa da literatura, no caso da modernidade, especialmente rádio, cinema, né? O mundo artístico. Então, provavelmente, dentro da década de 70, tem alguns Celsos que já são famosos e, de repente, os pais já começam a homenagear também. No seu caso, eu acredito que é em homenagem ao próprio pai. No meu caso foi. Mas é essa popularização que acontece, já que é essa questão cíclica dos nomes. Muito interessante. Então agora vamos ver essa lista do IBGE, que é muito divertida. E como não poderia deixar de ser, José e Maria bombam ali, né, professor? Então vamos lá, vamos começar com as mulheres, então. Maria, origem do hebraico, professor? Então, é uma origem hebraica, mas não com certeza. Pode ser também do sânscrito, né? No caso do hebraico, seria derivado aí da palavra, aliás, perdão, do nome Miriam. Miriam, né? tá. Do sânscrito seria de Mariá. Tá. Então, no caso do hebraico, realmente é isso, senhora soberana, vidente ou pura. No caso do sânscrito, está relacionado com a questão da virgindade. Né? Por isso, essa dubiedade em relação à origem específica.
Perfeito, perfeito. E ainda hoje, muito popular. E é um nome lindo, né? Sim. É um nome lindo. Mais uma moça aí, vamos lá. Juliana. Juliana. De origem latina, mas também de origem grega, no caso a Juliana, né? E esse significado dela, aquela que tem os cabelos negros ou a filha de Júpiter, né? Eu gostaria mais de resgatar esse aspecto grego, porque tem uma palavra grega que é iolos, né? Que é de onde, de certo modo, vem derivado esse nome, que significa aquele da pelagem negra e curta. Por isso a ideia de que é jovem, né? Porque a palavra iolos ela é utilizada pelos jovens para falar aquele que está entrando na adolescência, está começando a ter barba, então a barba ainda é muito preta, mas porém muito rala ainda. Sensacional. Olha isso, cara, olha de onde vem, muito bacana. Tem mais, vamos lá, próximo. Márcia. Márcia, um nome bastante comum, de origem latina, do ápice aí, da própria civilização grega, e um nome que está relacionado à divindade, né? Márcia, Márcio, Marco, Marcos, está muito vinculado ao deus da guerra, né? Que é Marte. Então, é uma relação direta de devoção com o deus da guerra. Então, a pessoa portadora do nome, a guerreira, a batalhadora, né? Tem a questão da batalha aí. Dentro do próprio nome. E que enfrenta muito bem. Sim. Beijo para todas as Márcias que nos acompanham. Ó, mostramos 5 nomes de mulheres, vamos agora 5 nomes de homens. José, claro, com certeza absoluta. O famoso Zé. Isso. Esse é um nome realmente de origem completamente hebraico. Tá. Bastante religioso e um dos mais utilizados ainda na civilização judaica, né? Portanto, entre a população israelense. E está vinculado com essa questão com o divino, efetivamente com a questão de Deus, né? Aquele que acrescenta algo a Deus, aquele que vai acrescentar, né? Então é um nome bastante religioso, extremamente forte entre os judeus, né? Muito legal. E muito adotado aqui no Brasil. Muito adotado no Brasil, como diz esse levantamento. Você que está ligando a televisão agora, a gente separou aqui 10 nomes, 5 de homens e 5 de mulheres, que aparecem como os mais comuns de acordo com o último censo do IBGE. Entenda, não são os nomes da moda, como eu já falei. Não é aquele nome que começou a bombar por conta de um cantor famoso, ou de um jogador de futebol, ou de uma atriz famosa. Não, são os nomes mais comuns, ou seja, independentemente de um momento de fama de um nome, são nomes muito presentes na nossa cultura, de acordo com os últimos números do IBGE. Próximo, vamos lá. Mais um nome de homem. O próximo nome, depois do José, é o... Vamos pôr na tela para o pessoal. João, claro. João. Não podia ser outro. Clássico, né? Um dos nomes mais usados ainda aqui no Brasil. E o que a gente percebe em relação ao nome de João? Também de origem hebraica, mostra essa matriz extremamente forte, né? Da tradição judaico-cristã dentro do Brasil. E o que a gente percebe em relação a esse nome? É a junção, na realidade, de 2 nomes. Ah, é? Isso, né? O que a gente percebe? É da palavra, né? Javé, né? Yavé, junto com Haná, né? Então, a junção desses 2 nomes é o que vai dar, portanto, João, né? O Deus cheio de graça. Que bacana, agraciado por Deus, a graça e a misericórdia de Deus, Deus perdoa, que legal. Muito forte. Bastante forte. Muito forte, muito forte. Vamos lá, próximo nome masculino na lista, Paulo. Deixa eu mandar um beijo pro meu irmão João Paulo, que faz aniversário agora, no próximo dia 24. E ele chama João Paulo, porque nasceu no dia São João, dia 24. Então, o Paulo é um nome interessante porque, no fundo, ele era um apelido utilizado entre os soldados romanos, né, para falar de alguém que tinha estatura muito baixa, né, alguém que era pequeno. E isso, posteriormente, acaba virando um nome e se torna bastante popular quando o Saulo, né, personagem da Bíblia, que era um romano, resolve se batizar e, devido também à própria estatura, ele não era tão alto, ele adota aí o nome de Paulo, já em referência à ideia de que ele é pequeno na estatura. Sensacional, não sabia disso. Próximo, vamos nessa. Lucas é um nome muito bonito também. Isso, ele é de origem grega e também de origem latina, né? É da região da Lucânia, que também é do norte da Itália, essa região que eu falei anteriormente da Etúria. Tá bom. E o que a gente percebe? Ele tem uma latinização bastante forte a partir da civilização romana. Perfeito. E a partir da própria língua latina, né? O Lucas vai vir de lux, que é luz. Por isso a ideia de iluminado, né? De luminoso, portador da luz, né? Relacionado sempre à ideia de luz.
Bom, de qualquer forma, o que a gente vê, né, professor, antes de seguir, é que todos os nomes têm um aspecto sempre positivo, né? Sim. Ninguém batiza alguém com uma intenção ruim. Sim. Então isso é muito interessante. A gente vê que a origem de você dar o nome a alguém, e isso já aconteceu lá atrás, quando o nome foi criado, portanto, você sempre está fazendo uma homenagem a algo, você está valorizando alguma característica, correto? Correto. A ideia do nome de qualquer coisa, não só apenas de pessoas, é de dar uma identidade. Então, geralmente, quando a pessoa escolhe esse nome que tem um determinado significado, é efetivamente para que ela tenha essa identidade, né? Por isso a gente deve ter um respeito muito grande ao nome que a gente recebe dos nossos pais. Muito bacana. Próximo, vamos lá. Tem mais um, né, Eustáquio? Marcos. Então, o Marcos é aquela história que eu contei aí há pouco, né, de Márcia, né? Que está relacionada ao deus da guerra, portanto, a pessoa batalhadora, guerreira, né, que não foge efetivamente da batalha, né, um nome latino, bastante utilizado especialmente a partir do século I e do século II. É um momento de grande expansão do Império Romano, então há uma valorização efetivamente à guerra e, obviamente, o deus da guerra, Marte, então você começa a fazer uma homenagem a esse deus que era importante dentro do Império Romano, por causa da expansão. Professor, sou professor de História. Tem uma curiosidade dos alunos hoje por essa... É possível você chamar a atenção dos seus alunos com esse tipo de coisa? Sim. Deve ser muito bacana isso, não é? Eu vou dar um exemplo de um nome que a gente acredita que seja muito brasileiro, né? Mas efetivamente ele não é, que é o nome Roberto. Então, se a gente perceber pelo próprio censo do IBGE, o nome Roberto ele tem um ápice muito grande na década de 50 aqui no Brasil e na década de 60. Tá. E o que acontece? Obviamente é um nome aportuguesado, a gente tem um número muito grande de imigrantes vindo para o Brasil nessa época, porque é o final da Segunda Guerra Mundial. Correto. E, obviamente, os nomes japoneses eram extremamente difíceis de serem pronunciados pelos brasileiros. Então, eles acabam adotando o nome de Roberto. Mas aí vem a pergunta básica. Por que Roberto? Né? Porque era uma homenagem à aliança da qual o Japão fazia parte. Então, a hora que você pega Roberto, Roma, capital, portanto, da Itália, um dos países que pertencia ao eixo, né, de Berlim, capital da Alemanha, de Tóquio, capital, portanto, do Japão. Então, juntou as três capitais, que é efetivamente a própria aliança, o eixo, Roberto. Meu Deus, eu não sabia disso, professor. A molecada fica louca, né? É bastante interessante. Eles gostam, né? Porque é uma curiosidade que possibilita um acesso à própria disciplina, acesso à cultura e acesso à identidade, né? Conhecer as coisas. Eu não tinha ideia. Por isso que eu gosto dessa minha profissão. Cada dia eu aprendo um negócio diferente aqui. Meu diretor me passou uma pergunta aqui, eu vou passar para o senhor, porque eu acho que é interessante. Porque a gente já viveu alguns momentos no Brasil, até de alguns nomes que tinham registro proibido, né, professor? Porque as pessoas começavam a batizar algumas coisas que não podiam. Tem um cuidado com isso, né? Os cartórios têm algum cuidado com isso hoje, pelo menos? Hoje sim, mas eu acho que até os anos 70, início dos anos 80, não. Não, né? Esse passa a ser um cuidado especialmente por causa de como que isso vai repercutir na vida pessoal e profissional dessa pessoa, né? Existe um nome que esse eu lembro com bastante curiosidade, eu acho que eu li, eu era inclusive adolescente, que quando o Brasil foi campeão, uma pessoa muito feliz por causa do tricampeonato brasileiro na década de 70, deu o nome para o filho de Tospericajerja, que são as iniciais de todos os jogadores praticamente que estavam na seleção da década de 70. Meu Deus do céu. E posteriormente ele quis mudar esse nome porque era difícil de pronunciar e não dava efetivamente uma identidade em relação aos nomes que nós vimos anteriormente. Olha, que bate-papo legal, escolha com muito carinho o nome do seu filho, da sua filha, a gente deu algumas inspirações para você, é claro que isso é um direito seu, mas uma coisa que a gente costuma dizer, e foi o finalzinho do nosso bate-papo, pensa que ele vai passar a vida inteira com esse nome, então, por favor, tenha bastante carinho com essa escolha, né, porque depois a pessoa acaba escolhendo um apelido para ela própria, né, fala assim, não, pelo amor de Deus, me chama de outra coisa, porque eu não gosto do meu nome, a gente não quer que isso aconteça, então, escolha com carinho, pensa que ele vai ter que usar na escola, né, para não enfrentar bullying, que ele vai ter que usar no cartão de visitas dele, não é? Correto. Então vamos ter um cuidado com isso. Professor Alexandre Claro Mendes, coordenador do curso de História da FMU, obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Adoro falar de história. Ótimo. Volte mais. Com certeza. Você está nas redes sociais? Como é que o pessoal te acha? Alexandre Claro Mendes. Alexandre Claro Mendes. Isso. Professor, que alegria. Obrigado, viu? Catela. Uma alegria, meu irmão. Tchau, tchau. Muito obrigado. Volte sempre.